Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 28 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de amor. Eu confesso que quando eu comecei a dar uma olhada nisso, né? Quando eu comecei a procurar sobre isso no YouTube e procurar artigos e procurar, enfim, quem falava sobre isso, eu tomei um pouco de susto, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar que o amor é servir. Servir, 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 servir. Servir a outra pessoa. Tem um filme, que eu acho que é de 2011, eu estava dando uma olhada aqui para confirmar o nome, por acaso tinha a data ali, então eu lembro, mas não é que eu lembrei do filme, assim. Não é que eu lembrei que ele é de 2011, mas é um filme que tem uma frase que me marcou demais, tem a ver com isso, né? É um filme que chama Redenção. É de um cara que ele era todo errado. Aquele ator Gerard Butler. Ele era todo errado e tal, drogado, todo ferrado e tal. De repente ele se converte. E por algum motivo, que eu não vou lembrar qual, ele vai lá pro meio da África. Acho que ele vira um pastor, não sei. Ele vai lá pro meio da África para ajudar o pessoal lá a se recompor lá da guerra civil, com as crianças tudo destruída lá, coitado. Acho que ele vai construir uns orfanatos, alguma coisa assim. Ele constrói uma igreja no meio do nada lá. E aí começar a história do filme mais ou menos essa. Tem uma frase dele nesse filme que eu lembro que me chocou muito quando eu vi. E depois acabou que eu nunca mais eu tinha tido interesse, né, de ouvir falar disso, nem de procurar sobre isso. E aí, quando eu tive filho, né, mas um pouco antes até, quando a gente começa a ter um relacionamento mais dentro de um casamento, por exemplo, é muito importante que a gente tenha algumas inclinações de estudo para a gente entender como é que essa dinâmica funciona. Isso me voltou muito forte, assim. E a frase que ele falou nesse filme era que Deus não tá nem aí para suas boas intenções. Nem aí, não serve para nada. Boa intenção não serve para nada. Deus quer o seu suor e o seu esforço físico, aqui, todo dia. Ele estava falando isso para o pessoal que começou a fraquejar para construir a igreja lá, construir o orfanato e tal. E aí depois, como eu disse, fazendo um salto, né? Ultimamente, de, sei lá, 3, 4 anos para cá, eu comecei a entender algumas coisas. Eu queria passar isso para vocês porque pode ser que ajude, né, de alguma forma. O amor, como eu vejo hoje, ele precisa ser, né, de dentro para fora. A gente fala, né, uma porta que abre só para fora. Muito parecido com uma colheita, por exemplo. Como é que você consegue ter um fruto da terra, né? Você faz todo o procedimento. Você vai arar a terra, você vai, né, tratar a terra de alguma forma, você vai botar ali a semente, você vai aguar, você vai não sei o que, você vai não sei como é que funcionam os procedimentos, mas isso tudo é prévio, né? Isso tudo é antes, você está servindo, você está executando coisas, você está executando alguma coisa, sem nenhuma garantia, assim, sem saber se vai, sei lá, dar uma geada, se a terra tá boa, se os nutrientes estão bons, né? Enfim, você faz toda a semeadura, você faz a sua parte. E essa sua parte é trabalho mesmo. E aí eu remonto àquela frase, né? Esquece boa intenção, cara. Ninguém tá nem aí pra sua boa intenção. Isso é uma coisa que me pega demais. Porque é óbvio que quando você tá casado com a pessoa, você ama a pessoa, você tem boa intenção. Mas é meio que o mínimo também, né? Ou não? É meio que o mínimo que você tenha boa intenção na hora de lidar com seu marido, seu esposo, seus filhos também. Enfim. Mas só que isso não basta, né? Só isso não vai bastar. Isso não vai segurar um casamento. Boas intenções.
Então você serve, você dá, você dá, você dá, você dá. E isso, de alguma forma, te tira de dentro de você. De alguma forma te tira de dentro de um egoísmo meio doentio, assim, que isso aí eu posso falar bastante. E eu queria aproveitar para reforçar um pouco isso aqui. Eu não estou aqui vindo do alto de um pedestal, vindo cagar regra aqui de como é que vocês têm que fazer e tal. Eu estou aqui compartilhando certas coisas, inclusive coisas com as quais eu luto até hoje. Né? Dificilmente eu dou detalhe aqui sobre vida pessoal, enfim. Mas essa luta contra o egoísmo é uma coisa que muito provavelmente vai me acompanhar durante muito tempo. Provavelmente a vida toda. E eu falei disso no primeiro episódio, o primeiro de todos, que é o mapa. Agora não vou lembrar o nome exatamente, mas é o mapa de qualidades e defeitos, mapa mental de qualidades e defeitos, algumas coisas assim. São coisas que você já tem que ter mapeado e saber mais ou menos o que vai te pegar na esquina. Você tem que saber mais ou menos quais peças a sua cabeça, o seu coração vão pregar em você. Porque se você não souber disso, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai evitar isso? Não tem jeito, né? Então, esse eu sei que é um problema que eu tenho. De começa a fazer, e assim, vamos ser bem honesto aqui, não tô em grandes posições de, caralho, faço muito, nossa, como eu me dou pra... Não tô nem afirmando isso. Tô falando normal, assim, de coisa de quem ama e quem quer bem e quem tá dentro de casa e que quer. Então eu faço algumas coisas. E aí chega um determinado momento, você começa a esperar em troca, né? A gente começa, tipo, putz, fiz aqui isso, mas nada, sabe? Putz, aconteceu isso, cara, mas, pô, podia ter feito assim, né? Isso não só no casamento, tá? Eu repito, isso vale para os filhos também. Mas que no casamento acaba sendo mais comum porque qualquer pessoa um pouco mais de bom senso não vai esperar isso de um filho de 2 anos, que é meu caso, né? Talvez mais velho, tem gente que às vezes espera que o filho, sei lá, de 8, 9, 10, 12 anos se responsabilize por suprir um buraco que você tem na alma. É uma armadilha um pouco mais razoável, né? O filho de 2 anos não tem jeito, você não vai achar que o menino vai suprir o buraco da sua alma, não tem como. Então, a pegadinha é essa, né? É dar, e sem exigir em troca. Por que isso, cara? Porque no final das contas, e eu vi isso algumas vezes, eu tive a sorte de ter do meu lado, já fizeram 10 anos isso, né? A sorte de ter do meu lado uma pessoa que viu o meu pior, pessoa que olhou dentro da minha alma, viu o buraco, o tamanho do buraco que tinha e falou assim, não, eu vou amar ele mesmo assim. E quando isso acontece, a gente se constrange, né? É uma frase que eu ouvi ultimamente e eu achei ela muito, muito genial, assim, que o amor de verdade, ele constrange a gente. Você fica, cara, você, no final das contas, escura qualquer egoísmo, porque você não consegue mais. Você não consegue mais se olhar no espelho e pensar em você depois que você vê uma prova de amor desse tipo. Então, eu queria propor aqui uma reflexãozinha sobre isso, assim. Antes de começar, eu sei que você que está ouvindo isso está pensando em todos os defeitos que seu marido, sua esposa tem, mas calma um pouquinho. Pensa um pouquinho, assim, fecha o olho, reflete bastante, assim, direitinho. Quais são as coisas que você pode fazer para o outro nesse momento? Coisas pequenas que sejam. Esquece um pouquinho a voz que tem dentro de você que quer apontar o dedo para o outro o tempo todo. Eu sei que isso é forte. Ainda mais depois de muitos anos, né, de relacionamento e tal.
acalma essa voz um pouco e tenta pensar em, sei lá, 2 coisas que você consegue fazer hoje. 2 coisas pequenas, não precisa ser nada muito grande. É porque a gente precisa partir de algum lugar, né? E aí você faz 2 coisas todos os dias. Todos os dias você vai fazer 2 coisas que não tem nada a ver com a sua satisfação pessoal. Você vai fazer pela satisfação do outro. E vai aos poucos aumentando isso aí, né? Vai aos poucos tentando chegar onde precisa chegar. E você vai ver que é muito provável que as coisas melhorem. Por quê? Primeiro que a sua visão vai melhorar da pessoa. A felicidade dela sendo servida por você, se for uma pessoa que merece o seu amor, né, no caso, a felicidade dela vai ser aumentada. Então, obviamente, o ambiente vai ficar melhor. Segundo, aquilo acaba constrangendo a gente de alguma forma e a gente acaba se sentindo tocado. Então, eu queria deixar esse recado hoje, um recado bem rápido e um episódio bem rápido. Sirva, servir, fazer para o outro. É um tipo de coisa que não é falado, quase não é falado. Só para terminar, eu queria ler um trecho aqui do livro, um livrinho pequenininho, bonitinho, de São José Maria Escrivá, chamou Caminho. Eu já falei disso aqui, e quando você estiver querendo pensar em você, você lembra dessa passagenzinha, está na página 70, sobre mortificação. É rápido, eu prometo. Abre aspas aqui, ó. Quando vires uma pobre cruz de madeira, só, desprezível e sem valor, e sem crucificado, não esqueças que essa cruz é a tua cruz, a de cada dia, a escondida, sem brilho e sem consolação, e que está esperando o crucificado que lhe falta, e este crucificado tem que ser tu. Então, assim, é uma forma de você encarar a vida, a redenção, né? Inclusive é o nome do filme que eu citei, quem quiser ver, provavelmente vocês já viram, porque é um filme muito antigo. A redenção, ela vem através desse tipo de autossacrifício, nesse tipo de doação. E não um sacrifício feito para que seja dito como um sacrifício. Sacrifício de verdade, de peito aberto, onde você diminui o seu ego para que aí sim o seu amor ele possa transbordar e abarcar todo mundo na sua volta. Tá? Esse é o recado de hoje. Eu não lembro se eu tinha algum outro recado para dar. Provavelmente não. Então, muito obrigado e até a próxima.